E aí pessoal, professor Gessé aqui, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre células, tá bom? Hoje vamos continuar falando sobre reprodução. A aula passada a gente falou da reprodução sexuada, onde envolve ali a troca de gametas, a fecundação, tá bom? E o desenvolvimento de um novo indivíduo, com a participação de um macho e de uma fêmea no caso. Hoje a gente vai estudar a reprodução assexuada. A primeira característica, não envolve encontro de gametas, tá bom? O que são os gametas, né? Lembrando, são as células reprodutoras, tanto masculina como feminina. Nesse caso aqui não vai ser preciso ter o encontro delas, tá? E aí ela pode ocorrer de diversas maneiras, tá bom? Tem aí, ó, ela pode ocorrer de diversas maneiras, a gente vai estudar aí as três principais que tem no nosso livro de forma bem fundamental. Tem em comum o fato de um único organismo originar os descendentes. Olha só que coisa louca. Um único organismo, tá bom? Você não precisa aí de um par de indivíduos. Ele sozinho vai originar os seus descendentes, os outros indivíduos. Forma mais comum, divisão binária, tá? É o primeiro tipo desse aqui, ó, das diversas maneiras que a gente falou. Essa é a primeira. Então, dentre essas diversas maneiras, eu tenho aqui a divisão binária. Se liga nela. Que ocorre em seres unicelulares, tá bom? Então, aqueles seres que são formados por uma única célula, como a gente já viu. A célula simplesmente se divide, formando duas células filhas, que contêm material genético idêntico ao da célula mãe. Vamos dar uma olhada no gráfico, para a gente ver melhor como é que isso acontece. Tu tem aqui uma célula unicelular, no caso aqui uma célula de uma bactéria. Você está vendo aqui que o núcleo dela é desorganizado, né, gente? Não está protegido por uma carioteca, uma célula procarionte. E eu tenho aqui a célula mãe, que é a que vai dar origem às células filhas. Perceba que o núcleo ele começa a sofrer uma extensão, certo? E isso daqui é a duplicação do material genético, ele vai se dividir em dois. A parte do citoplasma também se divide, tá bom? E ela vai começando, ó, a formar uma certa divisão dentro dela mesma, sozinha. Então, tu tem a divisão do citoplasma, tá? E a divisão do material genético. Quando isso se conclui, ela vai se dividir, ó, em duas células. São as células filhas, que tem um material genético idêntico ao da célula mãe. Então, é assim que a bactéria ela acaba se reproduzindo. E o nome dessa divisão dessa reprodução é divisão binária. Inicialmente o material genético do DNA se duplica, só depois ocorre a divisão do citoplasma. É por etapa, né? Primeiramente tu tem a divisão do material genético e depois a divisão do citoplasma da célula. E aí ela dá origem a duas células filhas, tá certo? Então isso é divisão binária, beleza? Então a primeira forma que a gente viu aí. A próxima forma como a célula pode se reproduzir de forma assexuada, onde não precisa de dois indivíduos, é o brotamento, ó. Em diversos tipos de animais, é comum a reprodução assexuada por brotamento ou geniparidade, tá? Pessoal, muita atenção, porque o brotamento ele é muito cobrado nas questões, ele é muito cobrado lá na biologia mais na frente, tá? Processo no qual o indivíduo inicial brota outro que pode ser destacar dele, tá? E passar a ter uma vida independente. Então ele vai se destacar, pessoal. Então essa parte aqui, por exemplo, ó, ela pode sair, essa parte do animal, tá bom? Que no caso é uma hidra, um pequeno animal aquático que vai realizar brotamento. Então esse animal ele vai acabar saindo, tá? E aí ele vai ter uma vida independente, tá certo? Ele vai ter uma nova etapa na qual ele vai ser independente. Então ele vai chegar lá no substrato, tá bom? E vai, ó, por exemplo aqui, vamos pegar aqui aquela partezinha da célula ali, ó. Ele vai formar um novo indivíduo, tá bom? Ele vai formar aqui um novo indivíduo, tá? Ele vai estar lá no substrato, lá no ambiente aquático, e aí ele vai formar um novo indivíduo independente daquele lá que estava na frente, tá certo? Então isso é brotamento, tá bom? Brotamento também a gente consegue ver nas plantas, mas no caso aqui a gente está relacionando com os animais, tá certo? Existe um outro tipo que eu quero falar para vocês, que é, no caso, deixa eu só colocar o nome para vocês aqui. Partenogênese,
tá? Esse é um tipo de reprodução também de forma assexuada, certo? É um tipo especial de reprodução, no qual não há a contribuição genética masculina, tá? Não tem uma contribuição genética masculina, apenas os gametas femininos são usados para originar novos organismos. Mas eu coloco em destaque, né, a partenogênese, tá? Coloco em destaque a divisão binária e o brotamento, que é muito legal. Você pode dar uma pesquisada em outros animais ou plantas que apresentam aí o brotamento, tá bom? E também a divisão binária. Divisão binária a gente vê mais em bactérias, tá certo? Então, a gente fica por aqui com a parte de reprodução assexuada e a gente continua na próxima aula com a alimentação. Forte abraço, pessoal, e até a próxima aula.